A palavra do nosso Deus que fica no livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 2, que vai dizer assim: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Então, né, a palavra do nosso Deus diz ali, né, que este homem de Zorá, né, da tribo de Dan, cujo nome era, né, Manoá, o nome dele era Manoá, e a sua mulher, ela era estéril. Ela não poderia dar à luz, ela não poderia dar à luz, ela não tinha nenhum filho, ela não tinha filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu a ela, o anjo do Senhor apareceu a ela e falou com ela que ela era estéril, mas ela ia conceber, ela ia ter um filho, mesmo na esterilidade, né? Ela ia ter um filho. Eu quero te dizer para você que para Deus não tem nada impossível. O que é o impossível para o homem, para Deus todas as coisas são possíveis. Quando Deus ele quer fazer, não tem quem o atrapalha, não tem quem o impeça, não tem quem entra. Se não aconteceu ainda é porque não é o tempo de Deus. Se não aconteceu, é porque não é o tempo de Deus. E a palavra vai dizer: e o anjo do Senhor apareceu-se a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Né? Então, quando o anjo do Senhor ele apareceu a essa mulher, ele deu ali uma restrição para ela. O anjo apareceu e falou com ela: você vai ter um filho, mas você não comerás coisas fortes e nem beberás bebidas fortes, né? Falou para ela: e não comerás coisas imundas, que ela, né? Porque ele vai dizer: porque eis que tu conceberás e darás um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus. Porque aquele menino, ele era um escolhido de Deus. E, né, o anjo falou com ela que para ela se guardar das coisas, né, que o anjo, as restrições que o anjo do Senhor que apareceu ali para ela, para falar com ela, que aquela bênção ia ser concebida a ela, mas para ela se guardar das coisas imundas, das coisas fortes, dos vinhos fortes. Então, né, e aquele menino era um escolhido de Deus, que era Sansão. E ele falou: não comerás nem vinho e nem bebidas fortes, beberá nem coisa imunda, comerás. Tudo quanto lhes tenho ordenado, tu guardarás. Toda vez que Deus ele vai fazer algo na minha vida ou na sua, ele envia um anjo primeiro para avisar. Deus ele dá direcionamento. Quando Deus ele vai fazer algo na minha vida e na sua, ele avisa primeiro. Deus ele nos avisa primeiro. Toda vez que uma bênção tá para chegar, toda vez que Deus ele vai conceber algo, vai te dar algo, que Deus ele tem uma bênção para conceber na minha vida e na sua, Deus ele vai pedir para que eu e você vigiem, para que nós tenhamos vigilância, para que nós não viemos perder, né? Então o anjo do Senhor ele se apareceu, né, a ela, a Manoá, e disse para ela, né, que era para ela se resguardar das coisas fortes, dos vinhos, né, das coisas imundas, dos vinhos fortes. Então Deus ele avisa primeiro, Deus ele te avisa primeiro quando a tua bênção tá a caminho, quando, né, Deus ele tá ali para manifestar algo na tua vida. Deus ele não te deixa enganado, Deus não engana. Deus ele não te deixa enganado nem confundido.
Deus, ele não te deixa enganado e nem confundido. E Deus me revelou, o Espírito Santo hoje me revelou, o Senhor falou comigo assim, essa revelação o Senhor me deu ela mais cedo. Deus me revelou assim mais cedo, o Senhor me revelou, o Senhor falou comigo assim. Deus me deu essa revelação, era mais cedo, o Senhor falou comigo assim, a tua história, ela não ficará do jeito que tá. Deus falou para mim, o Espírito Santo do Senhor me revelou e falou comigo, para dizer para você que o Senhor falou para mim, que a tua história, ela não ficará desse jeito, dessa forma. Se você acha que vai continuar do jeito que tá, que as coisas vai ficar do jeito que tá, não vai não, porque o teu Deus, ele é grande. O teu Deus, ele é o Deus do impossível. O Deus que você serve, ele é o Deus das causas impossíveis. Não adianta o inimigo se levantar, armar, invejar, arquitetar, malar, cilada, para poder você não receber a bênção de Deus, porque a palavra do nosso Deus diz que quando Deus ele quer, até quem tenta atrapalhar ajuda. A palavra do Senhor diz que, né, o Balaão, ele foi um homem contratado. O inimigo, ele pode pagar, ele pode pagar preço, ele pode fazer o que quiser, que Deus ele transforma em bênção. Tudo que o teu adversário ele está fazendo, tudo que o inimigo ele está fazendo para te prejudicar, para poder você não subir de nível, para você não prosperar, para nada dar certo para você, Deus vai transformar em bênção na tua vida. Você vai subir de degraus, você vai subir de nível. Deus ele vai te colocar você no lugar da exaltação. Só não aconteceu ainda porque não é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, quando ele chega para a tua vida e para a minha, não tem barreira, não tem muralhas, até as portas do inferno elas se fecham. Até a porta do inferno ela tem que se fechar diante da voz do Senhor, do Todo-Poderoso Deus. Quando Deus quer fazer, não adianta, Deus envia os profetas, Deus envia anjos em forma de gente na terra, Deus envia anjos do céu e entrega o recado. Deus ele faz, Deus leva, Deus envia o anjo para levar a benção, a bandeja, Deus entrega a bandeja nas tuas mãos, um anjo entrega a bandeja, o anjo entrega a benção nas tuas mãos. Quando ele não vem em forma de anjo mesmo, ele vem em forma de gente usada por anjo, porque Deus usa pessoas como anjo na terra para colocar a benção nas tuas mãos, para te dar uma bandeja, uma benção, guiada pelos céus, guiada por Deus. E se Deus ele quiser te dar o seu Isaac, se Deus quiser te abençoar, te dar o teu Isaac, quem é que vai impedir? Quem vai impedir você casar? Quem vai impedir você de ser feliz? Quem vai impedir a tua área sentimental, a tua área material, espiritual? Quem é? Quem vai diante de Deus? Então o Senhor está dizendo aqui, quando Deus quer, não tem quem impeça não. Se Deus quer fazer, quem é que vai impedir? É porque não é o tempo de Deus, porque quando o tempo de Deus chega, não fica sem Deus ele fazer. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, em cima dessa terra. Há um tempo para todo propósito. Há um tempo para todo propósito determinado. O que Deus ele faz, ninguém desfaz. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem acha que tranca caminhos, quem acha que fecha as portas para você, está colaborando para as portas, para as janelas de Deus. Fecha a porta, Deus abre as janelas dos céus. Você tem os céus abertos em cima de você. Quem fecha os céus? Pode fechar portas na terra, mas quem fecha os céus? Os céus é aberto. O poder de Deus ele está sobre todos os lugares. A visão de Deus ela está sobre toda a terra. Ninguém está escape das mãos do Todo-Poderoso. Passará-se os céus e a terra, mas as palavras do Senhor elas jamais de passar. Não adianta armar laço, querer embaraçar o teu caminho. Quando o tempo de Deus chega, irmão, vou falar a verdade aqui. Eu já deparei com coisas que eu falo assim, Jesus é o Senhor purinho na minha vida. Eu falo com Deus, Deus é o Senhor purinho na minha vida. Porque eu não era nem para estar aqui.
Não era nem para estar aqui, mas estou aqui para a glória de Deus. Levante, tem. Quanto mais o inimigo se levanta, quanto mais o inimigo te persegue, se levanta contra a tua vida para querer trancar os teus caminhos, para poder querer impedir você de ser abençoado por Deus, ele está colaborando para que Deus ele venha trabalhar muito mais na tua vida, para que as bênçãos do Senhor elas se agilizem na tua vida, para que Deus ele venha abrir as portas mais e mais para você. Quando o inimigo ele fecha uma porta, Deus abre 10.000 lá na frente. Quando ele acha que está trancando o teu caminho, Deus está abrindo mais caminhos. Eis que diante de ti, o Senhor fala, Deus fala, eis que diante de ti, vou diante do caminho, Deus endireita os caminhos tortuosos, né? Vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Deus coloca no lugar certo. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não volta vazia, a palavra de Deus ela se cumpre na minha vida e na sua. Deus ele cumpre uma palavra dele. Tem gente que acha que atravessa o teu caminho, ele ri da tua derrota, acha que você é um derrotado. Você não é derrotado. Deus ele só dá corda para o teu inimigo para depois ele puxar. Deus ele dá corda para os nossos adversários, os nossos inimigos, para depois Deus puxar. E Deus vai e mostra quem ele é na tua vida. Deus mostra quem é Deus na tua vida. A única coisa que você não pode fazer é o diminutivo do seu Deus, é a tua fé. A tua fé ela tem que estar sempre em ação. Você tem que crer que o teu Deus ele não erra, não engana, não falha, que ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas, ele tem um controle nas mãos, ele tem um controle dos céus, da terra, ele tem um controle da tua vida, ele é o teu criador, foi ele quem te criou. Não adianta alguém querer achar que faz os seus artífices e arruma aí, né, suas casas velhas aí para te prejudicar, não. Deus transforma o velho no novo. Deus pega o que está velho e transforma no novo. Deus tira o velho e coloca o novo. Deus age de uma forma sobrenatural. Deus age de uma forma sobrenatural. E a palavra do nosso Deus diz que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que ainda lutam contra você. Envergonhados e confundidos ficarão todos que estão lutando para trancar os teus caminhos, para fechar portas, para você não prosperar, para você não chegar, para alguém não te olhar com bons olhos, para alguém não enxergar você. Deus ele te enxerga. Deus ele enxerga você. Deus faz alguém enxergar você sem mesmo você nem perceber. Você nem está sabendo que alguém está te vendo, que alguém está te observando, que alguém está amando você em secreto, que alguém está louco, apaixonado por você. Tem alguém que está de queixo caído por você, está amando você como nunca amor na vida. Tem amores que acontecem secretamente, que quando você descobre, você fica surpreso. Porque Deus ele surpreende e Deus revela, Deus mostra, Deus ele nos revela. Quem quer o nosso bem, quem não quer. E aquilo que não quer seu bem, aquilo que não veio para somar com você, aquilo que não veio para te trazer bênção, aquilo que não veio para poder te ajudar, no teu caminho não fica, na tua casa não fica na tua vida. Deus não deixa ficar, não. Só fica na tua vida o que for benção para você, o que veio para te trazer paz, o que veio para somar com você, para abrir os teus caminhos, para te levantar, né? Para te ajudar. É assim que Deus faz. Aquele que não quer te enxergar, que cega, porque o inimigo ele cega a visão.
Ele cega visão de pessoas. O adversário, o nosso inimigo, ele faz isso. Porque às vezes a pessoa, ele foca tanto em algo que às vezes o homem ele tem esse defeito de enxergar o outro homem por fora. Ele tem essa mania de olhar para a aparência. E muitas das vezes a aparência nos engana. A aparência, ela engana o homem. E o homem julga a aparência. E o que acontece? Deus vai lá e dá um banho. Deus pega o homem, dá um banho ali nele vamos falar, irmão, lavado e remido no sangue de Jesus. Deus dá um banho no Espírito Santo. Ali Deus muda a pessoa completamente com o Espírito Santo. Ele transforma a pessoa de dentro para fora e a pessoa fica num brilho tão lindo, que você olha, você se encanta, porque você vê Deus na vida da pessoa e quando a pessoa é de Deus, ele enxerga Deus, ele consegue ver além da visão, ele consegue enxergar além da aparência. Agora a pessoa, quando ele está cego, ele deixa ser dominado pelo adversário, ele não consegue ver nada, ele não consegue ver Deus na sua vida, ele não consegue ver a aparência, ele se deixa levar pelas trevas. Então você tem que orar mesmo, pedir a Deus que abra a tua visão. Não deixa você cair no laço, porque tem muito laço para ir afora, né? Tem muitos com carinha de anjo, tem muitas aí com carinha de anjo, mas na primeira oportunidade que tem, te troca, você vira as costas para você, te pisa, te humilha e te faz um pano de chão. Aí Deus, Jesus pega e vem te dar um banho do Espírito Santo. Jesus te molda, Jesus te transforma, Jesus te capacita. E aí depois, quando ele chega a abrir os olhos, aí Deus vai lá e arranca as escamas. Arranca. Né? Arranca as escamas e quando a pessoa vai perceber, fala, nossa, eu estava cego. Mas por que estava cego? Porque não sabe que Deus ele pode transformar o homem, não sabe que Deus pega quem está caído, machucado, ferido, que Deus cuida, sara, né? Deus ele é transformador. O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, ele é transformador. A gente nunca pode aceitar o prato do inimigo, a oferta do adversário. Porque o inimigo ele só veio para roubar, matar e destruir, desfazer com as obras lindas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são lindas. E o inimigo ele quer te ver depressivo, o inimigo quer ver você de cabeça baixa, o inimigo ele quer acabar com você. Tudo que o inimigo deseja é ver você oprimido. Quando você vê uma pessoa de cabeça baixa, a pessoa não sorri, é uma pessoa fechada, a cara... não estou dizendo que a pessoa vai ser um escândalo, né? Mas o inimigo ele quer oprimir as pessoas, a pessoa fica ali, ele não tem vontade de pentear um cabelo, ele não tem vontade de arrumar um cabelo, não tem vontade de cuidar da pele, não tem vontade de cuidar da aparência, não tem vontade de nada. Isso é uma opressão terrível. A pessoa olha no espelho, ele não se acha no direito de se cuidar, porque ele acha que o Espírito Santo vai prejudicar ele, porque ele não pode se cuidar e não pode, né, achar que ele tem uma aparência bonita, porque Deus ele é bonito, o nosso Deus ele é bonito, o meu Deus ele é bonito, eu amo meu Deus, eu amo minha aparência, meu Espírito Santo. Eu falei, Jesus, eu te amo, Senhor. E eu quero eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor cuida do que é meu, cuida das minhas coisas, e Deus ele cuida. Então você não pode deixar o inimigo te oprimir você tem que olhar no seu espelho, você tem que se achar bonita, você tem que se achar linda, você tem que se achar cuidada, porque Deus ele cuida, ele zela do que é dele. Deus ele cuida e zela das coisas dele. Você não pode se escandalizar, fazer para se escandalizar. Não, mas você sentir bem com Deus, se sentir bem com você mesmo, porque a palavra do nosso Deus diz que um coração puro, um coração limpo, ele alegra a formosura do rosto, ela muda. E para você almejar as coisas de Deus, você tem que estar bem.
É muito fácil, né? É muito fácil adorar a Deus na bênção, adorar a Deus na vitória, ficar alegre na bênção, na vitória e tudo ali tem, né? Mas eu quero ver adorar a Deus é quando tá na prova. Porque Deus, ele quer que você se alegra na prova. É aí que Deus quer que você se levanta. É aí que Deus, ele quer que você mostra que ele é Deus na tua vida. É que Deus, ele não quer te ver depressivo. Quem quer te oprimir, depressão, é o inimigo. Eu já passei por isso. Em situações, irmãos, que o inimigo, ele quis me oprimir tanto na minha aparência, que eu olhava no espelho, eu chorava. Eu não tirava fotos, eu não olhava no espelho. Eu andava só de cabeça baixa. Eu achava que eu não podia nada, eu não podia nem falar no nome de Deus. Eu achava que eu não podia nem abrir a minha boca para falar no nome do Senhor, que Deus ia brigar comigo. Era assim que eu era. Mas era porque o adversário, o inimigo, ele queria me colocar assim. Mas, né, Deus fala que aonde tem um ferido machucado, onde uns passam e não estende a mão, Deus envia um anjo que passa e te estende as mãos e cuida de você. Cuida de você espiritualmente, cuida na área espiritual, cuida na área material, cuida em todas as áreas. Esse é o nosso Deus. É o Deus quem cuida da aparência, é o Deus que cuida do bem-estar. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo na minha vida. Ele só quer o melhor para você. O meu Deus, ele quer o melhor para você. Você só fica na prova até quando Deus permite. Mas quando Deus, ele chega para poder mudar a história, para mudar o quadro, eu falo porque eu só tenho que agradecer. Deus, ele é fiel. Eu saí de cada buraco, só Deus sabe. Hoje eu glorifico o nome do Senhor. Não vou dizer que eu não passo prova, não vou dizer que eu tô, né, ali, né, vamos falar, né, irmãos, na benção, né? Mas a gente glorifica o nome do Senhor e agradece muito a Deus. Porque não deixa o inimigo te oprimir, não deixa o inimigo acabar com você, porque você é linda, você é lindo, você é joia rara para o Senhor, você é precioso para Deus, você é preciosa para o Senhor, você é precioso. A palavra do nosso Deus diz que o maior pecado não é o que entra para dentro, mas é o que sai para fora. O pecado do homem não é o que está lá de fora, não é o que está fora, mas é o que sai de lá de dentro. É esse que mata o homem. Isso aí mata o homem. É claro que nós temos que cuidar do que está de lá de fora e tudo, mas cuidar também do que sai. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas Deus, ele cuida. Deus, ele faz o melhor para você. Então, né, a palavra do Senhor diz que aqui, essa mulher, ela não podia engravidar. Ela era estéril, mas Deus o permitiu. Ela ser abençoada por Deus. Deus enviou um anjo para falar para ela que Deus, né, ia conceber ela um filho. E ela teve, Deus passou ali umas instruções para ela. E ela teve o filho que ela almejava.